Bem que com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos. Meus irmãos, eu quero pensar com vocês no livro de Lucas, no seu capítulo de número 1, Evangelho de Jesus segundo escreveu o doutor Lucas, no seu capítulo 1, versículo 24, capítulo 1, versículo 24, escrito está: e depois daqueles dias, sua esposa Isabel engravidou e escondeu-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor comigo, nos dias em que Ele se atentou para mim, para tirar o meu opróbrio, ou vergonha entre os homens. Amém? Meus irmãos, o texto ao qual a gente acaba de fazer menção é bastante simples de ser interpretado, pelo simples fato de estar começando o ministério de Jesus Cristo. Quem escreve esse evangelho, é claro, é Lucas. Ele escreve para Teófilo. Em suas escritas, ele começa a falar no seu capítulo 1, um pouco do nascimento de João, o batizador. Mas é claro, não tem como falar de João sem antes falar de seu pai, Zacarias. Lucas é bem detalhista no que ele escreve, é bem detalhista no que ele descreve, é bem detalhista no que ele nos conta. A primeira informação que ele nos dá é que o pai de João se chama Zacarias. Não só contente, ele também começa a dizer que Zacarias é sacerdote e é da turma de Abias. Quando a gente lê essa questão de turma, a gente fica um pouco complicado, mas não se complicaria se a gente lesse 1 Crônicas capítulo 24, aonde o rei Davi vai estipular 24 turmas do sacerdócio. Entre essas 24 está a turma de Abias, aonde Zacarias faz parte. Lucas também começa a descrever que Zacarias tem uma mulher por nome de Isabel, e ela também não fica de fora, ela também participa de uma das turmas sacerdotais, e a turma que ela participa é da turma de Arão. O texto continua nos dizendo que os dois andavam irrepreensivelmente nas leis e na presença do Senhor. Ou seja, essa informação que Lucas dá é que Zacarias é sacerdote e que os dois são crentes, e muito crentes por sinal. Mas é claro, depois de tantas informações boas que Lucas dá, infelizmente Lucas tem que dar algumas informações ruins. E qual é? Lucas diz que Zacarias e Isabel já são avançados em idade, e por isso não pode ter filhos. A primeira complicação. A segunda complicação é que Isabel, infelizmente, é estéril. Pera lá, então já juntou duas complicações pelo fato de que Isabel não pode ter filhos. A primeira é que os dois já são avançados em idade. A segunda é que Isabel é estéril. Então, para acontecer um milagre aqui, Deus tem que mexer nas duas coisas. Primeiro, na esterilidade de Isabel. Segundo, ele tem que resolver a idade dos dois, porque mesmo se Isabel não for estéril, a idade impede dos dois ter filhos. E mesmo se a idade não impedisse, a inesterilidade impediria Isabel de poder ter um filho. Mas é claro, de tantas informações que Lucas dá, uma informação que mexe muito com a minha alma é que Zacarias foi cumprir o seu ofício de sacerdote dentro do templo. Ou seja, Zacarias foi para o templo ser sacerdote, e quem sabe de ter a sorte, entrar no templo, louvar ao Senhor, fazer sacrifícios ao Senhor, acender o incensário dentro do templo. Quando ele chega lá, o texto diz que o seu nome é sorteado, e por sorte cai Zacarias para entrar no templo. Queridos, a gente entende que isso aqui não é sorte, nem muito menos obra do acaso. Isso
isso aqui já estava escrito no calendário de Deus, que determinado tempo, Zacarias já ia ser escolhido para entrar no templo e fazer sacrifício ao Senhor. Chega a vez de Zacarias. Zacarias entra no templo, e quando ele entra no templo, o texto diz que na hora do incenso, o anjo do Senhor, que é Gabriel, aparece para falar com Zacarias, e o que ele fala? Zacarias, não temas. Por quê? Porque a tua oração foi escutada e Isabel terá um filho. A pergunta que eu me faço no texto é: como é que Zacarias tem tanta força para ir para o templo? Como assim? Zacarias tem um problema dentro de casa. Zacarias tem um problema dentro de casa. E qual é? Uma mulher que não pode gerar, uma mulher que não pode engravidar, uma mulher que não pode lhe dar filhos. E alguém sabe aqui que casa significa conforto pra gente. Eu sei, o culto é bom, o culto é maravilhoso, o culto é gostoso, a gente dá glória, a gente dá aleluia, a gente dá lugar. Mas se passar de um certo horário, a gente já fala com a gente mesmo: eu não vejo a hora de voltar pra minha casa. O trabalho é cansativo, sendo braçal ou mental. A única coisa que a gente pensa no final do expediente é: eu não vejo a hora de voltar pra minha casa. Porque casa é conforto. A gente anda pra lá e pra cá, a gente corre pra lá e pra cá, e quando o cansaço chega, a única coisa que a gente pensa é: eu não vejo a hora de voltar pra minha casa. Porque casa é conforto. Eu imagino Zacarias indo pro templo, adorando ao Senhor. Chega o final do horário dele sair, e a única coisa que ele pensa é: eu não vejo a hora de voltar para minha casa e descansar. Mas ao chegar em casa, tem uma mulher entristecida, amargurada, chorando, triste. Por quê? Porque não pode gerar, porque não pode ter filho, porque não pode abençoar o seu marido com alguém. É porque aí eu fico imaginando e pensando: com que força Zacarias tem de ir para casa, ir para o templo, ir para o culto, adorar, mas quando chega em casa tem problema? Com que força Zacarias tem de ir trabalhar, exercer o seu ofício, e quando voltar em casa tem uma mulher chorando? E quem é casado sabe que não aguenta ver a mulher chorando, que já quer perguntar o que aconteceu. Não aguenta ver a mulher chorando, que já quer perguntar o que aconteceu para consolar. Mas eu fico imaginando Zacarias voltando para casa e dizendo para Isabel: Isabel, não chora. E por que eu não devo chorar? Porque no templo, o Senhor falou comigo. O quê? Que o Senhor escutou a minha oração e você vai ter um filho. O que eu me pergunto é: como é que o anjo visita Zacarias no templo, sendo que não mostra em nenhum momento do texto ele orando por Isabel? Ninguém viu, mas ele orou. Ninguém viu, mas ele suplicou. E o que acontece? É Zacarias orando no templo e o Senhor indo no endereço na casa dele. Vou repetir: é Zacarias orando no templo e o Senhor visitando a casa dele. Por quê? Porque o Senhor conhece o endereço da tua oração, meu filho. Porque o Senhor conhece o endereço da tua oração. A pergunta que eu faço: como é que Zacarias foi para o templo? É que ele felizmente não ficou olhando o problema dele na casa dele e foi para o culto adorar. Independente se tivesse chovendo, se tivesse sol, se tivesse frio, se tivesse calor, ele quebrou a barreira e foi para o templo. E o Senhor coloca uma profecia na minha boca e eu libero só para quem crê nessa palavra. Deus anda dizendo para uma década: só porque você quebrou a barreira que estava na tua casa, só porque você quebrou a barreira que estava no teu trabalho, só porque você quebrou a barreira que estava sobre a tua vida e veio para o templo adorar, hoje Deus libera do céu milagre, 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 milagre. Tem milagre na tua casa, tem milagre na tua família, meu filho. Independente do problema, independente do que acontece na tua casa, vem pro templo, vem pro templo, vem pro templo, vem pro templo. E quando é que o Senhor responde? Na hora do incensário. Como assim? Ele acende incensário, a fumaça começa a invadir toda a casa. Aí o Senhor resolve responder ele. O que é o incensário? O incensário nada mais é do que a adoração de sacerdotes dentro do templo. É Zacarias adorando e o Senhor respondendo. Vou repetir. É Zacarias adorando e o Senhor respondendo. É Zacarias adorando e o Senhor respondendo. Enquanto uma década adora aqui essa noite, Deus já está te respondendo, meu filho. Deus já está te respondendo. Ele tá. Alguém foi para mim, eu vou profetizar mais. Só porque tu veio pro culto hoje, só porque tu veio na Aladec, o Senhor está te respondendo. Ele tá.
Jesus. Tem resposta de Deus para alguém aqui. Se tu precisava de assinatura, meu filho, Deus já assinou o papel. Se tu precisava que o papel ficasse em cima, Deus está tirando de baixo. Deus está tirando de baixo e colocando em cima, porque hoje Deus está liberando resposta para crente que tem boca para adorar,